Salve Maria, meus queridos alunos aqui do Educandário dos Santos. Que prazer rever vocês nesse segundo dia da nossa Semana da Pátria, hoje com a nossa aula de matemática, toda voltada para a Semana da Pátria, isso mesmo. E na nossa aula de hoje nós vamos fazer um estudo um pouco mais sobre a sentença aritmética, ou como vocês conhecem, a sentença matemática. Esse cálculo, que é um cálculo já presente no cotidiano da vida de vocês, como alunos, como como os estudantes aqui do nosso curso, tanto no curso de reforço quanto no curso de grupo de estudos. E hoje nós vamos estar aprofundando um pouquinho mais dentro de situações problemas. Isso mesmo, a sentença matemática ou sentença aritmética, ela é vista dentro dos problemas. E é comum muitos professores ou professoras ignorarem um pouco esse fato, por causa do bendito cálculo mental. O cálculo mental é bom você trabalhar cálculo mental, mas não é bom você depender do cálculo mental, porque quando aparecem as famosas sentenças, a gente tem algumas regras, alguns macetes que a gente deve levar em consideração, pois, com o passar do tempo, essas regras, esses macetes, eles vão se tornar muito necessários para a aprendizagem de outras áreas da matemática, não só da aritmética, como da álgebra, como também da física, certo? E para quem almeja na área da robótica, da informática, etc., irá precisar também desses macetes para poder desenvolver melhor o seu ofício, às vezes numa programação de um aplicativo, de um programa de informática, às vezes até mesmo na construção de um móvel, no caso da marcenaria, certo? No desenho de uma peça mecânica, vocês precisarão de ter essas regrinhas que a sentença nos ensina para depois fazer. E o cálculo mental não nos promove essas regrinhas, simplesmente nos faz pular etapas. Por isso, nós aqui batemos na tecla sobre a questão do cálculo mental, certo? Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa sentença. Para isso, eu separei alguns problemas, algumas situações problemas para vocês. Mas antes de continuar, não se esqueçam de deixarem um like aqui nesse vídeo, certo? Deixarem um like, deixarem um comentário, nem que seja um salve Maria. Escreva aqui embaixo nos comentários, salve Maria, certo? Para que o nosso vídeo alcance relevância e que nós tenhamos muitas e muitas e muitas, certo? Muitas e muitas visualizações, ok? Combinado? Então, agradeço aí a ajuda de vocês. Vamos começar então. Aqui na lousa eu estou colocando o nosso primeiro problema. Vamos ler aqui então. No próximo dia 7 de setembro, o Brasil completará mais um aniversário de sua independência, feita pelo príncipe Dom Pedro de Alcântara. Este grande acontecimento completará no dia 7 de setembro próximo, ou seja, no domingo agora, né? O seu 203º aniversário. 203º. Essa palavra às vezes pode dar, professor, mas o que é isso? 200º? O que é isso? Não sei o que é. Bom, 200º, meus queridos alunos, nada mais é do que a posição 200, certo? 200 em número ordinal, ou a posição 200. Então, 203º é a posição de 203, certo? Ou seja, o aniversário de 203 anos da independência do Brasil, que aconteceu no ano de 1822, certo? Vamos continuar aqui a nossa aula, certo? O seu 203º aniversário. Em que ano Dom Pedro de Alcântara gritou a independência do Brasil? Bom, aqui nós temos a construção de uma sentença, que é uma sentença até simples, que nós podemos estar, né, calculando nesse momento. Então, vamos pegar o seguinte, deixa eu pegar aqui a nossa lousa, vamos colocar aqui, ó,
É o nosso tema aqui, o nosso problema. Então, vamos lá. Ele está falando assim, que no dia 7 de setembro de 2005, ou seja, no ano que nós estamos, 2005. É muito comum os alunos, especialmente os alunos não preparados, os alunos que estão acostumados a fazer cálculo mental, eles pegarem os números do problema, os números que aparecem, e fazerem a conta, certo? Com os números que aparecem. Mas neste problema, percebam que tem informações numéricas que não fazem parte da sentença que nós vamos construir. Então vamos lá. O que o problema quer saber em primeiro lugar? Em que ano Dom Pedro de Alcântara gritou a independência do Brasil? Ah, professor, isso é fácil, é só pegar o livro de história e pesquisar. Legal, é um fato, mas aí você não vai estar fazendo o cálculo. Ele quer que você faça o cálculo. E outra, além dele querer que você faça o cálculo, meu querido amigo, ele quer também que você, certo, prove matematicamente que essa é a data. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ele começa assim, no próximo dia 7 de setembro, o Brasil completará o aniversário de sua independência, feita pelo príncipe Dom Pedro de Alcântara. Este grande acontecimento acontecerá no dia 7 de setembro, próximo. Então, 7 de setembro próximo é 7 de setembro de que ano? 2025, porque estamos em 2025. Se fosse no ano que vem, seria 2026. Mas aí não seria o seu 203º aniversário, seria o seu 204º aniversário, certo? E 2025, certo? Próximo. Aí ele coloca, este grande acontecimento é considerado de 7 de setembro de 2025, certo? Que vai acontecer lá. O próximo, seu 203º aniversário, ou seja, ele completa 203 anos de independência. Aí vem aqui o igual. Esses são os cálculos que eu tenho. E a pergunta é, qual, né, em que ano o Brasil, certo? O Brasil, certo? Em que ano o Brasil gritou sua independência? Então, eu tenho aqui, qual seria a operação que eu utilizaria para fazer essa sentença simples? A de subtração. Por que a de subtração, professor, não a de adição? Por quê? Eu quero saber a data, uma data que aconteceu antes. Então, ele vai completar 203 anos. Se passou 203 anos da independência do Brasil, se passou 203, então nós estamos em 225, ou seja, 203 anos em 2025. Passou da minha independência até hoje, tem 203 anos, e caiu exatamente no ano de 2025. Se eu for fazer de adição, eu estaria errando, porque aí eu não estaria passando, estaria acrescentando mais à frente de 2005. Eu quero mostrar o anterior. Então, para mostrar o anterior, eu tenho que usar a operação de subtração. Montada a minha sentença, vamos ao cálculo. Vamos ao cálculo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem aqui a sentença, eu vou colocar ela aqui no meinho para vocês verem. Estão vendo bem a minha sentença? Ótimo. Se não estiverem vendo bem, me avisa. Eu vou aumentar até aqui um pouquinho o tamanho da letra. Tá bom? Peraí, deixa eu aumentar a letra aqui. Vou aumentar até a letra para 24. Um pouquinho maior. E vou tirar esse negrito aqui que fica muito feio. Negrito, pronto. Deixa eu tirar aqui. Aí. Pronto. Tá aí. Agora vamos fazer o cálculo. Lembrando que o cálculo a gente sempre faz a gente faz a centena, certo? Aqui no caso a gente tem unidade de milhar também, ó. Unidade de milhar, certo? Vou colocar unidade de milhar com M minúsculo. Dezena de milhar. Aliás, dezena de milhar não, centena de milhar. Aliás, centena simples, né? Centena simples, dezena simples e unidade simples, certo? Que nós temos aqui o nosso número, certo? Aí nós colocamos aqui na unidade de milhar, nós colocamos o 2, o 0 aqui né? O 0 aqui na centena, o 2 na unidade, na dezena, perdão, e o 5 na unidade. Pronto, 2025. Aí, o sinalzinho de menos eu coloco aqui. E aí, aqui eu coloco
Nada, porque não tem nada aqui para colocar. E aqui na centena eu coloco o 2, que representa 200, o 0 na casa da centena e o 3 na casa da unidade. Pronto. Aí eu tenho aqui 203. Vou colocar aqui a minha reguinha aqui de cálculo, pronto. Aí eu calculo 5 mais 3, aliás, 5 menos 3, 2, sobram 2. 5 menos 3, sobram 2. Eu vou fazer aqui para ir ficando mais rápido. 5 menos 3, sobram 2. 2 tira nada, 2. E 0 tira 2 não dá, vou ter que pegar emprestado. Peguei emprestado 2, 1. 10 tira 2, 8. Certo? 8. E o 1 que sobrou, desce. E aí eu tenho aqui a minha resposta. Foi no dia 7 de setembro do ano de 1822 que Dom Pedro de Alcântara gritou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, certo? As margens do rio Ipiranga. Eu vou colocar aqui de azulzinho, bonitinho, e de negrito aqui, pronto. Aqui está o meu cálculo. Terminei o problema? Não. O que o problema me perguntou? Em que ano Dom Pedro de Alcântara gritou a independência do Brasil? Então, eu irei responder. Em que ano foi? 1822. A resposta está correta? Não. A resposta tem que ser inteira. Tem que responder por extenso. Aprendam a responder por extenso. Vocês estão treinando, além de treinar a caligrafia, estão treinando a sua prática de vocabulário. Ó, você pode colocar assim, ó, Dom Pedro de Alcântara, gritou a independência no ano de 1822. Só arrumar aqui se tá independência, né? Tá independência. Agora tá certinho. Deixa eu subir aqui para ficar mais bonito, certo? Que deu 2 linhas, né? Porque a resposta era um pouquinho grande. Mas tá corretinho aqui, ó. Ó, Dom Pedro I, ou seria mais bonito se eu fizesse assim? Fica mais bonito se eu fizesse assim. Deixa eu abaixar aqui. Fica mais bonito, ó. Não fica bonito? Assim? Fica mais bonito, né? Então, pronto, ó. Dom Pedro de Alcântara gritou a independência no ano de 1822. Um spoiler aqui, uma coisa. Não se pode chamar Dom Pedro I antes do 7 de setembro, porque antes do 7 de setembro, Dom Pedro de Alcântara, ele era príncipe regente, ou seja, o rei era seu pai, Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil, ele já era um reino antes da sua independência. Ele era o Reino Unido a Portugal. A independência veio somente separar Portugal do reino ao qual ele fazia parte, que era o reino português, tá certo? Então, nós não podemos chamar antes da independência e até mesmo antes da coroação de Dom Pedro, que acontece em 1º de dezembro de 1822, nós não podemos, viu? Presta bem atenção nisso aqui, é uma dicona muito boa para a aula de história, aqui na aula de matemática, olha só. Nós não podemos chamar Dom Pedro de Alcântara de Dom Pedro I antes do dia 7 de setembro e antes da sua coroação, que aconteceu em 1º de dezembro de 1822, porque ele ainda não era imperador, ele era príncipe regente. Ele era o príncipe regente que estava cuidando do Reino Unido, Brasil, Portugal, Brasil e Algarves, certo?
que a gente vai falar depois na aula de história, a gente vai ver um pouquinho falar sobre ele, na quarta-feira, na nossa aula de história. Mas, presta bem atenção, crianças, sempre que eu me referir a Dom Pedro antes da independência, eu vou me referir Pedro de Alcântara. Depois da independência, é o que eu vou me referir com Pedro I, tá certo? Para não confundir, a mesma pessoa. É porque a história nos faz ter certo? Esta divisão, ok? Certo? Continuemos a nossa aula aí. Vamos continuar a nossa aula. Então, eu acredito que vocês tenham já entendido como é que faz a nossa sentença. Agora nós vamos pegar, certo? E vamos fazer um outro problema, certo? Um outro problema, mas esse problema já com uma sentença um pouco maior. Essa sentença que nós vimos é uma sentença mais simples, né? É uma sentença mais simples. Agora, este que nós vamos fazer é uma sentença um pouco maior, certo? É uma sentença um pouco maior, ok? Também o problema está relacionado à nossa independência, e nós vamos vê-lo agora, conhecê-lo agora na nossa telinha. Então, agora na tela, o nosso problema. Né? No ano de 1972, foi lançado um filme em comemoração ao aniversário de nossa independência. O nome do filme era Independência ou Morte. O filme foi um grande sucesso e marcou a comemoração do aniversário de nossa independência. Sabendo disso, indaga-se. Lembrando que, só uma parte, indagar significa perguntar, certo? Perguntar. É uma palavra que nós poucos usamos, mas que vale a pena ter no nosso vocabulário, certo? Vale a pena conhecer essa palavra no vocabulário. Então, indagar, quando você vê essa expressão indagar ou indaga-se, significa pergunta-se ou perguntar, certo? Perguntar. Então, pergunta-se, certo? Para você no texto, indaga-se. A primeira indagação é essa, certo? Quantos anos nós estávamos comemorando de nossa independência? Estávamos comemorando de nossa independência no ano de lançamento do filme Independência ou Morte. Então, aqui nós já temos o nosso quadrinho aqui formado. Então, esse daqui vai ser a resposta A. Eu só vou fazer uma cópia dele para a resposta B, porque a gente está sem espaço aqui. Deixa eu só fazer uma copiazinha dele. Lembrando que aqui nós fazemos ao vivo, né? Eu já tinha feito esse quadrinho antes. Ó, como vocês podem ver, já tinha feito antes. Eu vou só aumentar um pouquinho mais aqui para o lado. Certo? Para a gente ter um pouco mais de espaço. Eu sei que vocês não estão vendo aí, mas eu vou colocar para cá. Pois aqui eu coloco a resposta, o número 2 embaixo. E vou aumentar aqui para... Então, não entende mais. Só 100 só. Pronto. E vamos voltar lá para o nosso problema aqui. Pronto, aqui. Chegamos aqui de novo. Então, vamos para a resposta, a pergunta A. Certo? A pergunta A. Deixa eu só colocar aqui, fazer mais um arranjozinho aqui. Peraí, que acho que travou aqui um pouquinho, né? Então, vamos só aqui para o... Voltamos, desculpa aí, desculpa, deu uma travadinha, mas eu já consegui arrumar. A nossa sentença, nosso cálculo da pergunta A. Quantos anos estávamos de nossa independência no ano do lançamento do filme? Então, nós vamos construir aqui a nossa sentença, certo? Como que nós construiremos a nossa sentença matemática? Bem simples. Nós vamos voltar e ler o problema na sua raiz. Então, ele fala que no ano de 1972, certo? Foi lançado um filme. Então, o ano era 1972, certo? Foi lançado o filme Independência ou Morte, para comemorar o aniversário da nossa independência. A nossa independência aconteceu em que ano?
no ano de 1822, como a gente já viu no primeiro problema, que nos ensinou isso daí. Então, como que eu posso fazer esse cálculo? Mesma coisa. Eu vou pegar o número maior, o ano que eu estou, menos o ano que aconteceu. E aí eu vou descobrir qual é o aniversário da nossa independência. Ó. Já está aqui já o cálculo, já a sentença já criada. 1972 menos 1828. Da mesma forma que eu fiz lá, vou fazer as minhas letrinhas aqui, ó. Unidade de milhar, certo? Vou colocar a letra maiúscula, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Pronto. Eu estou fazendo um cálculo aqui, né? Eu estou fazendo um cálculo que está na minha quarta ordem, ó. Tem a primeira ordem, que é a ordem das unidades, a segunda ordem, que é a ordem das dezenas, a terceira ordem, que é a ordem das centenas, e a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar. Na quarta ordem, eu já estou entrando naquele campo que a gente chama, né? A gente chama de classe. Nós já estamos entrando, saindo da classe das unidades simples, que é essa daqui, e aqui nós estamos entrando na classe da milhar. Então, nós já estamos aqui entrando na milhar. Então, eu tenho 1000, ó, como o número aqui, deixa eu até colocar aqui de preto, né? Porque para não atrapalhar. Tenho 1000, certo? 1000, certo? 1972. 1972, certo? Coloca aqui o sinalzinho de menos. 1822. Pronto. Faço aqui o meu tracinho para não ficar feio. Meu tracinho. E vamos resolver. Tadã! 2 tira 2, 0. Muito bem. 7 tira 2, 5. 5. 9 tira 8, 1. E 1 tira 1, 0. Então, eu tenho aqui, ó, se passou, então, 150 anos da nossa independência, né? Mas a gente já vai responder lá corretamente. Ó. Deixa eu colocar aqui o número embaixo de número. É sempre importante colocar número embaixo de número, ó. Como estou colocando, como o professor Anderson está colocando aqui, tá vendo? Ó, número embaixo de número para você não errar, certo? 150, tá vendo? Ó? 150 anos. Então, agora vamos responder o nosso problema? Vamos lá. A pergunta foi essa, a primeira pergunta. Quantos anos estávamos comemorando de independência? Então, a gente coloca aqui, ó. Vamos colocar aqui. Deixa eu esticar aqui para ficar a resposta certinha na linha. Se não ficar certinha, a gente faz aquele esquema, né? Coloca assim, estávamos, tem um acento aqui, né? Estávamos comemorando o 150º, 50º aniversário. Poxa, professor, aí você já pegou no pé da gente, hein? Mas depois a gente vai falar sobre isso. Comemorando o 150º, 50º aniversário de... Aniversário. Eu esqueci da palavra aniversário. Aniversário de nossa independência com I minúsculo. Isso não pode. Nossa independência. Nossa independência. Nossa independência. Pronto, tá aí. Tá aí a resposta completinha aí para você. Ó. Estávamos comemorando o 150º, 50º aniversário. Professor, mas o que é esse negócio de 150º, 50º aniversário? Ah, muito boa pergunta. Isso chama-se números
Viu, crianças? Isso chamam, senhores educandos, isso chama-se números, né? Números ordinais. 100º, 50º aniversário. 100º significa 100. 50º, 50. Certo? 100º, 50. 150 anos do aniversário da nossa independência. Tá bom? Agora vamos continuar com a letra B. Esse problema tem duas perguntas, né? Tem dois questionamentos. Então vamos para a letra B, certo? Do nosso problema. Vamos lá, voltando aqui, vamos colocar, pronto, a nossa lousa. Já chegamos aqui, agora vamos para a letra B. Vamos subir aqui para a gente ler qual que era a letra B, né? Quantos anos faz que o filme Independência ou Morte foi lançado? Muito bem. Ah, professor, agora eu quero ver como é que a gente vai resolver esse imbróglio. Muito simples. Ele está perguntando quantos anos que o filme foi lançado, ok? Então vamos construir a nossa sentença. Tudo depende da construção da nossa querida e amada sentença. Vamos pegar lá a nossa construção aqui que nós fizemos, certo? Vamos cavalete aqui, ó. Você vê que eu sempre faço separadinho, ó. Eu fiz tudo com as cores da bandeira, ó, nossas cores da bandeira, verde, amarelo, azul e o branco que já está aqui na nossa lousa, né? Nós já fizemos aqui com as cores da bandeira para comemorar a nossa Semana da Pátria, tá certo? E ó, se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui no vídeo, hein? Deixa o like aqui no vídeo, tá certo? Deixa o like aqui no vídeo e um comentário. Salve Maria, tá certo? Salve Maria. Bom, vamos aqui, deixa eu só organizar aqui e aumentar aqui para a gente ver. Então, ele está perguntando quantos anos faz que o filme Independente da Morte foi lançado. Então, ó, para a gente saber quantos anos faz, significa do ano que ele foi lançado até 2025. Quantos anos já tem? Então, vamos pegar o seguinte. Vamos pegar, para saber disso, eu preciso saber de duas informações. Em que ano nós estamos? Nós estamos no ano de 2025. Então, 2025, certo? E em que ano foi lançado o filme? A segunda informação que eu preciso saber. Foi lançado em 1972, certo? Faltava 8 anos para eu nascer quando esse filme foi lançado. Eu nasci 8 anos depois, olha só, certo? E como é que eu faço para saber qual que é a operação, professor? Lembra, eu quero saber, ó, se eu tivesse em 1972, eu teria que contar de 72 até 2025 para saber quantos anos tem. Então, eu estaria somando. Como eu tô no ano de 2025 e eu quero saber para trás, eu vou utilizar a operação de subtração. Eu vou tirar do maior, ou seja, do ano que estou, menos o ano que foi lançado, certo? E vou fazer a mesma coisa que eu não posso deixar de fazer. Vou colocar lá a minha unidade de milhar, porque eu estou trabalhando com a quarta ordem, né, que é a ordem das unidades de milhar. Depois eu vou para a centena, depois eu vou para a dezena, depois eu vou para a unidade simples, certo? Muito bem. Aí eu já vou colocar primeiro o 2025, certo? Deixa eu só arrumar aqui para colocar o sinal, né? Vou colocar lá o 2025, certo? O 2 aqui na casa da unidade de milhar, certo? Opa, mas ele tá azul, não pode ser azul, tem que ser preto. O 2 na casa da unidade de milhar. Eu gosto de fazer coloridinho assim para ficar mais destacado e mais separado, bem organizado. Lembre-se disso daqui. Como eu sempre falo para vocês, lembre-se dessa frase, certo? Capricho e ordem valem notas. Sempre seja caprichoso. Agora, na centena eu coloco 0, na dezena eu coloco 2, certo? Eu coloco 2. Opa, deixa eu voltar aqui. Na unidade eu coloco o 5, certo? Na unidade eu coloco 5, 2025. Sinalzinho de menos. Aqui eu coloco 1. Na centena eu coloco 9. E na dezena eu coloco 7, que foi o ano de 72. E o 2 na casa da unidade. Passo aquela minha linhazinha para não ficar feio, certo? Passa a linhazinha, pronto, e vou fazer.
5 tira 2. Quanto é que é 5 tira 2? Isso. 5 tira 2, 3. Certo? 5 tira 2, 3. Opa, aqui tá azul. Não é azul que eu quero preto. 5 tira 2, 3. Certo? 2 tira 7 não dá. Tem que pegar emprestado do 0. Ih, o 0 não tem para emprestar. Vou lá, pego do 2 aqui, ó, da unidade de milhar 2. Ele empresta 1 para o 0, fica 10. E o 10 empresta 1, fica 9. Aí eu tenho aqui 12. 12 tira 7, certo? 12 tira 7, ó, do 7 até o 12, vamos contar do 7 até o 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 5. São 5, certo? São 5. E o 9 tira 9, né? Porque o 10 aqui virou 9. 9 tira 9, fica 0. E o 1 e o 2 que prestou para o 0, que ficou 1, também ficou 0. Então, como é que ficamos? Passaram-se, então, ó, 53 anos. Nossa, 53 anos do lançamento do filme Independência ou Morte. Olha só, 53 anos, hein? Se passaram. Vamos responder como faz a pergunta aqui, ó. A pergunta B é essa. Quantos anos faz que o filme Independência ou Morte foi lançado? Então a gente coloca aqui, ó. A gente coloca aqui a resposta, né, para ficar bem bonita aqui a resposta aqui. Deixa eu colocar, puxar aqui. Pronto, né? O filme faz esse ano 53 anos de lançamento. E esse filme fez um grande sucesso. Viu? Esse filme fez um grande sucesso. E, aliás, eu quero aqui fazer um convite para vocês. Mas esse convite é um convite que, é claro, é um convite que depende de vocês. E vai ser um convite para, no mínimo, 10 alunos. Os 10 primeiros alunos, certo? Eu não posso fazer uma apresentação, né? Uma locução privada desse filme, jogar no YouTube assim para todo mundo ver. Mas eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer uma sessão privada deste filme aqui pelo nosso aplicativo StreamYard, que ele me permite fazer isso para o meu grupo de alunos, para um grupo de alunos. Então, se você é meu aluno, como meus alunos já assistiram esse filme, meus alunos particulares já assistiram esse filme, e você quer assistir, quer conhecer esse filme, não sabe como conseguir, eu vou estar fazendo uma sessão especial desse filme no sábado, a partir das 6 horas da tarde, das 6h30 da tarde, após a reza do terço. Isso mesmo, teremos o terço pela pátria no sábado. Então, nós vamos fazer o seguinte, crianças. Quem quiser, os primeiros pais que entrarem em contato comigo pelo telefone do Educandário dos Santos. Qual que é o telefone do Educandário dos Santos, professor? Eu não sei. Nunca ouvi, eu só vejo aí o contato seu do WhatsApp, essas coisas assim. Então, é o mesmo contato, que é esse daqui, ó. Que é esse daqui, que é o do Maestro Santos, que sou eu sou o Maestro Santos, certo? Que é o 992412973. Somente por mensagem de áudio, me mandem assim, olha, mandem o nome de vocês e o lugar de onde vocês estão. Somente os 10 primeiros que eu irei colocar, porque eu tenho aluno que ainda não assistiu, aliás, e eles têm a primazia em estar assistindo o filme. Então, eu tenho 10 apenas lugares. Quem quiser assistir, eu vou transmitir privadamente pelo StreamYard, não vai ser colocado no YouTube, certo? O filme, a partir das 6h30 da tarde, tá bom?
a partir das 6h30 da tarde do sábado, agora, dia 6 de setembro. Eu vou estar transmitindo o filme Independência ou Morte, tá bom? Quem quiser assistir, é só, certo? É só colocar lá o nome, certo? Entrar nesse celular, certo? Entrar nesse número somente por mensagem escrita ou de áudio, tá? Coloca lá o nome de vocês, certo? O nome de vocês, o nome do pai, eu peço que seja somente o nome do pai, não coloque o nome da criança, o nome do pai, para que eu possa mandar o link para vocês assistirem, certo? Abrir o link para vocês assistirem, tá bom? Conto com a presença de vocês, tá bom? E quero também convidar vocês para a reza do terço, certo? Nós vamos fazer a recitação do Santo Terço no sábado, a partir das 5 horas da tarde, certo? O terço pela nossa pátria. Nós vamos rezar pela nossa pátria a partir das 5 horas da tarde, neste sábado. Nós rezaremos o terço e também o ofício da Imaculada Conceição. Isso mesmo. Vamos rezar o terço e o ofício aqui no Educandário dos Santos, na nossa capela, certo? Na nossa capela. Será uma cerimônia muito bonita, vamos rezar todos nós juntos, certo? Também estarão rezando aqui algumas pessoas, alguns colegas meus, vão vir aqui para nós rezarmos, e vamos estar fazendo uma cerimônia muito bonita, e depois assistindo o filme Independência ou Morte, tá certo? Conto com a presença de vocês no terço e na audição do filme, tá certo? Ok? O terço será transmitido pelo YouTube também, viu? Pode assistir pelo YouTube. Mas quem quiser participar presencialmente pelo StreamYard, é só mandar o nome, certo? Pelo mesmo número que eu coloco também o link particular de transmissão. E também deixem também aqui os seus pedidos de orações, tá bom? Deixem seus pedidos de orações. Eu vou estar abrindo aí uma caixinha para vocês deixarem os pedidos de orações neste mesmo número que vocês estão recebendo, tá certo? No 992412973. Pode deixar o seu pedido de oração para o sábado, tá certo? Ok? Então, conto com a presença de vocês. Voltando ao nosso assunto, né? Nós temos também, professor, e agora eu gostaria de mais problemas desse para treinar. Pois bem, eu vou deixar com vocês mais alguns problemas, mais 4 problemas, certo? Que vou estar colocando aqui na nossa tela, certo? Deixa eu pegar aqui a nossa tela, eu vou colocar eles aqui, vou arrumar eles bonitinho aqui para vocês, né? Opa, deixa eu só aqui, pronto, aí, vim para cá, muito bem, sobe, agora sobe, isso, certo? Vou dar uma descidinha aqui, uma diminuidinha, pronto, aqui vou colocar, certo? Deixa eu só esticá-los aqui, porque ficou pequenininho, tá? Isso, pronto, aqui, aqui eu vou colocar 20, pronto, 20, eu vou abrir um pouco mais aqui, que ficou pequeno, 20, pronto. Pronto. Deixa eu só chegar um pouquinho para cá. E aumentar aqui. Pronto. E dar uma chegadinha para cá no meio. Para deixar bem no meio aqui para vocês verem. Tá? Eita. Acho que eu fiz besteira aqui. Peraí. Deixa eu refazer de novo, que eu fiz uma besteirinha aqui. Tá? Tô aqui. Sabe que aqui tudo é feito ao vivo, né? Tudo é feito ao vivo. É feito por mim, por a maior parte. Agora eu tenho uma equipe que me ajuda, que são os meus queridos professores do Educandário, né? Meus queridos amigos aqui do Educandário dos Santos, que me ajudam, né? Eles me ajudam bastante, mas hoje eu estou aqui sozinho nessa transmissão. Então aqui está a nossa lousa, certo? Eu vou colocar aqui novamente a nossa tab. Tá aqui, ó, são 4 problemas. Eu vou deixar eles um pouquinho aberto aqui, pronto. E vou aumentar um pouquinho aqui a fonte. De 14 eu vou pôr para 20, que é a que eu estou usando. Certo? Vou abrir um pouquinho mais aqui. Pronto. Aqui, acho que ficou bom. Xiii, esqueci que lá embaixo não ficou. Comeu a parte
do problema. Deixa eu voltar lá de novo. Né? Pronto. Deixa eu colocar aqui. Uma parte do problema, né? Deixa eu ver aqui. 20. Pronto. Isso aqui. E dá uma puxadinha aqui. Vou dar uma puxadinha só. Aqui. Aí. Pronto. Pronto. Aí. Agora sim. Acho que agora deu para eu chegar no 100 e pronto. E aqui. Aí. Agora deu. Então aqui você tem, ó. Você tem o terceiro problema. Dom Pedro I nasceu no ano de 1798 em Queluz, Portugal, e faleceu em 1834, no mesmo quarto que nascera, na cidade de Queluz, Portugal. Com quantos anos nosso primeiro imperador morreu? É uma curiosidade. Ele nasceu no mesmo lugar onde ele morreu, né? Ele nasceu no mesmo quarto do Palácio de Queluz, né? 4. Com a transferência da corte portuguesa fugida de Portugal para o Brasil por causa da Revolução Francesa e de Napoleão Bonaparte, a mesma chegou ao Brasil em 1808, exatamente no dia 22 de janeiro. Sabemos que Dom Pedro, nosso primeiro imperador, nasceu em Queluz, Portugal, no ano de 1798. Com quantos anos Dom Pedro chegou ao Brasil? Certo? Lembrando que Dom Pedro, só uma curiosidade, Dom Pedro, e anotem essa curiosidade aí, viu? Ó, Dom Pedro, Dom Pedro nasceu no ano de 1798. Ele nasceu em 1798, no dia 12 de outubro. Isso mesmo. Ele nasceu no dia 12 de outubro do ano de 1798, certo? E ele falece em 24 de dezembro de 1834, certo? Em 24 de dezembro de 1834, nas vésperas do Natal de 1834. Então, então eu quero que vocês calculem a data, certo? Quantos anos Dom Pedro tinha quando ele chegou ao Brasil. E o outro é quantos anos ele morreu. Tá certo? Então são esses os dois problemas aí que vocês terão que calcular. Continuando. Após a chegada de Dom Pedro, né? Após a chegada da família real, é o problema 5. Após a chegada, né, da família real ao Brasil, no ano de 1808, o Brasil viveu uma grande mudança, sendo transformada em sede do Reino de Portugal, a qual o mesmo foi elevada. No caso, a colônia do Brasil, a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso mesmo, foi com a chegada da família real, o Brasil teve que fazer sérias transformações estruturais, a colônia, para ser a sede da colônia, né? a sede do Reino de Portugal. E aí, Dom João VI, certo, elevou a colônia a Reino Unido, certo? Então era Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, o que aconteceu no ano de 1815. Com a carta de lei promulgada em 16 de dezembro. Então, isso aconteceu no dia 16 de dezembro de 1815. Sabendo que Dom Pedro de Alcântara, então príncipe regente do Brasil, proclamou a independência em 7 de setembro de 1822, pergunta-se, olha só, aí vem a perguntinha aí que ele quer saber. Pergunta-se, vamos ver qual que é a pergunta que foi feita aqui do problema. Quantos anos duraram o Reino Unido a Portugal, Brasil e Algarves? Quantos anos durou o Reino de Brasil, Portugal e Algarves? Lembrando que começou em 1815, certo? Em 16 de dezembro de 1815. E a independência foi gritada em 7 de setembro de 1822. Quantos anos durou o Brasil, Reino Unido a Portugal, Brasil e Algarves? A Portugal e Algarves. Quanto tempo durou? Então, você vai fazer o cálculo também. 6. Esse 6 aqui eu acho que é o mais dificinho de fazer. Ó. Vocês vão ter mais dificuldade.
Com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou em seguida um império, onde seu primeiro imperador foi Dom Pedro I. Seu reinado durou até o ano de 1831, exatamente até o dia 7 de abril desse mesmo ano, quando o mesmo abdicou do trono em favor de seu muito amado filho, Dom Pedro de Alcântara II, que na época tinha apenas 5 anos de idade. Quantos anos duraram o governo imperial de Dom Pedro I? Então você vai fazer o cálculo de 1822 até 1831. Quantos anos se passaram? E aí você vai dizer aí para nós o cálculo, montando a sentença aritmética e respondendo o cálculo, respondendo por meio do cálculo, tá certo? Olha, já digo para vocês, não façam cálculo mental. Façam cálculo, escrevam cálculo, por menor que seja, escreva-o. Por quê? Porque você vai ter menos possibilidade de errar, certo? Menos possibilidade de errar. Escreva o cálculo, calcule com o lápis, certo? Com lápis, faça o cálculo com lápis, número embaixo de número, organize o seu cálculo. Eu sei que, mas é mais fácil usar o cálculo mental. É muito fácil usar cálculo mental, mas também é muito fácil errar, porque a gente esquece algum valor, algum valor ali e acaba errando, alguma regrinha também e acaba errando. Então, eu vejo que eu aposto muito no cálculo escrito. Por quê? Porque o cálculo escrito, ele te dá mais segurança do que o cálculo mental. Então, façam isso, certo? Façam isso. Eu sei que muitos professores trabalham com cálculo mental, que querem que o aluno faça. Tudo bem, é a didática de outros professores. Eu até acho interessante, de vez em quando, utilizar cálculo mental, mas o importante é o cálculo escrito. Faça bem o cálculo, tá bom? Nós vamos terminar a nossa aula agora. Eu deixo aqui esses minutos para vocês colocarem as perguntas. Vocês podem colocar as perguntas, enviar as perguntas para mim nos comentários. Quer correção, quer uma aula de correção para ver se vocês acertaram, mesmo que não sejam alunos aqui do Candário, caíram nessa aula aqui porque estão estudando para alguma prova, para algum momento, o Educandário está de portas abertas para ajudar você. Precisou de uma aula extra, estamos aqui para isso, tá bom? Quer correção, quer isso? Então entre em contato comigo, o contato vocês já sabem. Quer assistir o filme agora no sábado? Entre em contato comigo pelo número já colocado aqui e que está na descrição desta aula, tá certo? Está na descrição desta aula. Participar do terço, a mesma coisa. Deixem suas orações no contato aqui abaixo, tá certo? Fiquem todos com Deus. Salve Maria e até a nossa próxima aula. E vamos todo mundo juntos bem forte. O Brasil é terra de Santa Cruz. Todo mundo junto. O Brasil é terra de Santa Cruz.